Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre perfeccionismo. Provavelmente, se você clicou nesse vídeo, é porque você é uma pessoa perfeccionista, ou você já foi uma pessoa perfeccionista, ou você ainda tem alguns traços de perfeccionismo. Eu sou Isabelle Magnani e eu vou contar aqui a forma como qual eu venci, ou às vezes eu continuo vencendo o meu perfeccionismo. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer as coisas muito bem feitas. E aqui nesse vídeo cabe pontuar que a ideia não é falar que você tem que fazer as coisas de qualquer forma e aquilo tá bom e é assim que você não vai ser perfeccionista. Não. Você sempre tem que respeitar a sua essência. E que bom se você é uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cautela quando a gente fala sobre perfeccionismo para não confundir ele com a ausência de sentir que não está preparado. Porque muitas vezes o perfeccionismo, ele também tem uma pitada de procrastinação. E não procrastinação por preguiça, mas procrastinação por algumas crenças do aquilo não está perfeito o suficiente ou eu não me sinto pronta ou pronto o suficiente para apresentar aquele trabalho. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu sempre prometo que eu vou ainda postar a forma como a qual eu comecei a minha carreira, mas cabe dizer brevemente que eu comecei a minha carreira através do meu Instagram, produzindo conteúdo no final de 2021, início de 2022. Ou seja, eu sempre gostei muito de planejar, de estruturar as coisas. Eu não sou o tipo de pessoa que sai fazendo as coisas sem pensar duas vezes. Tudo que eu faço é sempre muito bem pensado. Existe estratégia, existe intenção e, óbvio, não menos importante, existe propósito por trás de cada uma delas. Agora eu vou compartilhar aqui só para vocês terem uma ideia do trabalho que eu fazia em 2021 e 2022 quando eu comecei a produzir conteúdo. Aqui é o meu calendário, então, para quem sempre pergunta, eu uso o aplicativo GoodNotes no meu iPad, perdão, e é muito válido. Ele é pago, mas vale muito a pena. Enfim, eu fazia esses tipos de caderno, então agora ele tá no Drive, tá? Tudo que tá no meu GoodNotes, eu sempre subo de tempos em tempos pro meu Drive para não pesar muito o iPad. Mas eu fazia isso aqui, ó, por exemplo, então março. Tudo eu me organizo por cor também, tá, gente? Isso me ajuda muito na minha organização, tanto nos meus estudos, no meu trabalho. Então aqui era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então aqui era algum lembrete, acredito que, eu não vou lembrar qual que era o meu tipo de conteúdo que eu postava na época, mas tinha intenção. Então lembrete, o dia que eu ia postar uma foto, o dia que eu fiz enquete nos stories, post, reels, e aqui também eu fazia isso, em 2022 eu fiz a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui fevereiro. Então eu fazia reels, qual que era o tipo de conteúdo, aqui era live, aqui era post, aqui era foto. Então eu sempre me organizei muito por cor e com base no que eu queria passar. Mas pensa, hoje eu sou uma pessoa que produz muito mais conteúdo orgânico. Eu produzo conteúdo com base no que eu estou vivenciando, até porque o Instagram, digamos que ali eu já conquistei o que eu queria. Então eu posto de forma orgânica, de forma o que eu quero passar, e aqui é o principal canal onde eu produzo conteúdo. O Instagram eu deixei hoje como recortes da minha vida, então as pessoas conseguem ali ver quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu defendo, o que eu prego. Ponto é, pensa, na época que eu fazia esse tipo de coisa, que isso aqui, gente, é inimaginável. Não sei se um dia eu vou voltar a ser essa pessoa realmente só se for com algum marketing pago, porque não consigo ter mais tempo para isso, não é mais minha prioridade produzir conteúdo dessa forma. Esse é o ponto. Ou seja, quando eu produzia, todos os posts que eu fazia, além deles serem muito bem pensados, até a arte do Canva também era eu que fazia. E às vezes, não é que eu postava atrasado, mas eu ficava horas e horas, horas que eu podia estar trabalhando, horas que eu devia estar fazendo qualquer outra coisa, eu estava ali gastando, produzindo os meus conteúdos. Produzindo um conteúdo que ficaria o quê? Horas rodando? Não sei hoje quanto tempo fica rodando um post, mas a gente sabe que não é tão a longo prazo assim. E eu tive que ir contendo e arrumando, ajustando isso em mim aos poucos. Não vendo o perfeccionismo como a pior coisa do mundo, mas não também vendo o perfeccionismo como a melhor. Não sei se vocês já notaram, acredito que sim, e agora talvez eu falando isso eleve o nível de consciência de vocês para vocês perceberem se alguma pessoa ao redor de vocês já teve esse tipo de atitude. Mas o perfeccionismo, ou ele é visto como algo muito bom, a pessoa se vê como maravilhosamente ser perfeccionista, ou ele é visto como algo muito ruim. E eu penso que a gente tem que ver ele no meio termo. Você já deve ter escutado alguém falando coisa do tipo: nossa, que eu sou tão perfeccionista, por isso que eu fiquei horas trabalhando nisso aqui, mas olha, agora tá perfeito. Gente,
Se a gente for fazer as coisas só com base em quando fica perfeito, a gente não faz. Ou a gente até faz, mas a gente não faz o tanto que deveríamos fazer. E é por isso que eu defendo tanto o equilíbrio. Como que eu comecei a trabalhar isso em mim? Eu comecei a ver que não era normal eu gastar tanto tempo sendo tão perfeita em algumas coisas, até porque a perfeição não existe. Eu vi que o perfeccionismo, ele não estava sendo, claro, se você é uma pessoa que você tem uma dificuldade de conseguir fazer uma boa apresentação, de fazer uma boa postagem, enfim, de fazer o trabalho que tem que ser feito, esse vídeo não necessariamente é sobre você. O vídeo é sobre pessoas que querem fazer algo tão perfeito que acaba retardando de fazer aquele algo, que acaba demorando minutos ou horas a mais de fazer aquilo. E a entrega, no final, não vai ter nenhuma grande diferença. Eu comecei a olhar para mim mesma e comecei a ver o quanto era irreal algumas coisas que eu passava, do tipo, eu ainda continuo sendo uma pessoa que gosta das coisas no lugar e que gosta das coisas muito bem feitas, como eu disse no início do vídeo. Mas a partir do momento que, por exemplo, eu uso muito meu iPad para anotar, eu tenho que apagar umas 5, 6 vezes aquilo porque não ficou bom e eu tenho que fazer outro, tá errado. Olha como isso afetava o meu trabalho também. No início da minha carreira eu comecei trabalhando com contratos, então eu revisava contratos ou elaborava contratos. E eu já queria começar o contrato da forma mais perfeita possível, como se aquilo já estivesse pronto do zero. Então eu não queria nem rascunhar, estruturar aquela situação. Assim como também quando eu montava um planejamento. Quando eu montava algum tipo de planejamento estratégico no Excel, eu já queria que a partir da primeira linha que eu estivesse montando, da primeira tabela, ele já saísse perfeito. Qual a chance? Quando você está estruturando alguma coisa, criando alguma coisa, primeiro você precisa fazer rascunhos. Então eu vi o quanto o perfeccionismo estava afetando a minha vida. Não é bom ser perfeccionista. Não é bom ser. Eu acredito que não é bom nada que você seja o extremo. Tudo na vida a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio. Inclusive, eu quero trazer um conteúdo aqui no canal onde existe uma filosofia do yoga que aborda isso. Ponto é, para não confundir também o tema aqui do vídeo, todo mundo tem algum tipo de perfeccionismo dentro de si, seja por qual crença limitante for. O que eu quero aqui, meu intuito com esse vídeo, é que você observe isso dentro de você. No que você está sendo perfeccionista? Porque o perfeccionismo, ele te atrasa para atingir o teu objetivo. Não, imagina, Isabelle, eu quero fazer essa caixinha muito bem feita, porque para vender para o meu cliente isso aqui tem que estar perfeito, mas será que às vezes você não está se boicotando com alguma crença limitante de querer ficar dias, horas, segundos, milésimos nessa caixinha aqui para retardar o seu cliente de chegar até você? Cuidado! Todos nós temos crenças limitantes que temos que trabalhar. E quanto mais conscientes a gente fica, mais a gente começa a perceber esse tipo de situação. O perfeccionismo, ele me atrasou, acredito que eu posso falar que atrasou alguns anos em mim, e hoje eu não deixo mais, ou eu consigo evitar muito mais e contornar esse perfeccionismo. Como, por exemplo, às vezes até mesmo vídeo aqui no YouTube, vários são os vídeos que às vezes eu pego, vejo depois e falo, nossa, faltou falar sobre tema X, faltou falar sobre tema Y. Só que daí eu vou deixar de postar o vídeo porque faltou eu falar sobre algum tema? Sendo que eu tenho, todo mundo, sempre nós temos as chances de falar sobre aquele tema. Sempre a gente tem novas oportunidades de fazer o que a gente quer fazer. Nunca é uma oportunidade única. Oportunidades aparecem pra gente o tempo todo. E claro, sempre analise qual que é a oportunidade melhor para você, a oportunidade que está de acordo com os teus valores. Isabelle, mas o que isso tem a ver com perfeccionismo? Tudo. Muitas vezes a gente acha que aquela é a nossa chance única e por isso tem que sair perfeito. Não tem que sair perfeito. Porque já pensou se eu deixasse de postar o vídeo aqui porque eu esqueci de falar alguma coisa? Então eu nunca iria postar um vídeo nenhum? Tá tudo bem. O amanhã vai continuar existindo e esse vídeo não é no intuito de passar a mão na sua cabeça, mas é no intuito de relaxa, respira. Não precisa sair perfeito de primeira. Você só precisa começar. O recado desse vídeo é isso: comece. A partir do momento que eu parei de deixar essas amarras que existiam em mim, do tipo, quero começar um contrato e já quero começar redigindo a primeira cláusula, tudo muito bem feito. Eu queria fazer isso aqui, ó, no contrato. Não. Eu vou começar aqui, depois eu vou vir pra cá, depois eu tenho que voltar aqui, depois eu tenho que consertar aqui. Isso faz parte. E aí, com tudo isso que eu falei hoje, você notou algum perfeccionismo presente na sua vida? E a partir de agora, o que você vai fazer para deixar de ser perfeccionista?
Eu convido você a, nessa semana desse vídeo, a ver uma situação em que você era perfeccionista. Talvez você veja mais de uma, mas veja uma e identifique o que você vai fazer para conseguir contornar essa situação. Eu sou Isabelle Magnani e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gosta de conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional, esse canal é para você. Se inscreva, ativa o sininho porque a gente tem conteúdos aqui todas as terças-feiras. Não esquece de curtir esse vídeo e até a próxima.